Ok, crianças, vamos lá? Correção de matemática, página 26 e 27. Número 6. Então, as crianças estão segurando balões. Então, na ordem dos balões, aparece assim. O que são duas dezenas? 20. O que são 3 dezenas de milhar? 30 mil. O que são 5 unidades? 5. E o que são 6 centenas? 6 grupos de 100, 600. Na ordem correta, começando pelo número maior até o menor, olha as atividades de sequência numérica fazendo valer aqui, hein? Número maior, 30 mil, mais o segundo maior, 600, o terceiro maior, 20 e o último, 5. 30 mil mais 600 mais 20 mais 5, eu formo este número. Ó, 3 dezenas de milhar. Não foi citado nenhuma unidade de milhar, então eu coloco 0 no lugar. 6 centenas, 2 dezenas, 5 unidades. É simples, não é? Como que eu escrevo? Está aqui. Como eu escrevo isso? Da forma que nós falamos, escrever por extenso. 30.625. Número 7. A pergunta, você olha para a tabela, olha aí para o quadro e analisa. Você tem a cidade, que é a origem, a cidade, que é a chegada, e a distância entre as duas cidades. Qual é a distância entre Porto Alegre e Goiânia? Qual é a distância? É de 1.847 quilômetros, está na tabela, é só você ler os números. E na letra B, se alguém sair de Rio Branco, for a Salvador e retornar, contando só a distância aí, ó, da saída para a chegada, da saída de lá e na volta, ele vai dar mais ou menos que 10.000 quilômetros. Aí a gente faz a questão do arredondamento. Eu anotei o número aqui, para ir ele gasta 4.457, para voltar 4.457. Tia, mas se eu for arredondar, vou arredondar para 5.000. Não vou arredondar para 5.000. Veja aqui, ó, 457 está mais próximo de 500. Então, eu posso dizer que é 4.500 para ir e para voltar. Então, eu poderia somar esses dois, certo? 4.000 mais 4.000 dá 8.000. E 500 mais 500 dá 1.000. Então, eu posso dizer que ele vai gastar aproximadamente, ou ele vai gastar mais ou menos 9.000 quilômetros para ir e para voltar. Ok? Mais ou menos não é o resultado exato, é aproximado. Então, ele vai gastar menos que 10.000, entendeu? Agora eu posso apagar aqui. Continuando. Número 8 é uma resposta pessoal. Você deve escrever um número composto por 5 algarismos diferentes. Este é um número escrito por 5 algarismos. Agora eu quero 5 algarismos diferentes aí de você. Não vale copiar. Você manda na foto que eu dou uma olhadinha, certo? Número 9. Complete o quadro. O primeiro já está completado, né? 50.000. Se escreve 50.000, são 5 dezenas de milhar. E 80.000, vamos lembrar? Ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Como que eu falo esse número? 80.000. Quantas dezenas de milhar ele tem? Olha aqui, dezena de milhar, 8. 8 dezenas de milhar. 90.000, se escreve 90.000 ou 9 dezenas de milhar. Número 10, como que se escreve aquele número? 67.150. Eu vou desenhar a mesma tabela que está ali para nós pensarmos juntos sobre essa atividade que nós já fizemos e eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo.
Então, vamos aí para analisar o do número 10, que eu sei que não é todo mundo que entendeu. E depois a gente vai fazer no ábaco, tá aqui o meu ábaco. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó, dezena de milhar, unidade, centena, dezena e unidade. Então, nós vamos analisar também aqui. Número 10. Escreva, represente esse número no ábaco. Então, vamos lá. Antes de representar no ábaco, quanto que vale cada algarismo na posição que ele está? Lembra? Nós temos uma numeração posicional. O zero, dependendo do lugar onde ele está, ele modifica o valor do número. Ele está no lugar da unidade. Quantas unidades tem? Zero. O zero ocupa o lugar quando não há número. Por exemplo, se eu pegar um disquinho deste, isso aqui representa 1. Está vendo? 1. E se eu fizer assim, quantos disquinhos tem? 0. Exatamente, porque não tem nenhum. Então, o zero me indica que não tem nenhum número aqui. Não quer dizer que todo este número não exista, ok? Quer dizer que nas unidades não há um número diferente de 0. Nas dezenas, o que são dezenas? Grupos de 10. Então, eu tenho grupos de 10. Quantas dezenas aparece aqui para mim? 5, quer dizer que esse número aqui vale quanto? 5 dezenas. Mas e se eu for contar de 1 em 1, quantas unidades tem? 50. 50 unidades. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui tem uma dezena. Um grupo de 10. Se eu contar todos os dedos de novo, 2 grupos de 10. Depois, 3 grupos de 10. 4 grupos de 10. 5 grupos de 10. 5 dezenas ou 50 unidades. Na centena, aqui o número 1 indica que eu tenho uma centena. Quer dizer que eu tenho só um? Não. Quer dizer que eu tenho um grupo com 100 unidades. Uma centena quer dizer um grupo com 100 coisas. Então, quantas unidades a centena representa? 100 unidades. E se eu pensar na unidade de milhar? Quantas unidades de milhar aqui eu tenho? Eu tenho 7. Mas e se eu for fazendo os grupos de 1000 em 1000, não é? Então, eu vou fazer 7 grupos de 1000. Então, eu vou contar o 1000 7 vezes. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Quantas unidades de milhar? Perdão. Quantas unidades simples tem 7 unidades de milhar? 7000. 7000. E se eu for para o 6? Quantas dezenas de milhar há aqui? 6. É o mesmo que eu contar de 10 em 10.000 unidades. E eu vou contar 6 vezes. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Então, quando o número vem nesta posição, ele vale dezena de milhar, 60.000. Então, veja, 67.150, viu? Como que eu represento isso no ábaco? Quantas unidades tenho, que é o primeiro número? Eu tenho 0, então não coloco nada. Quantas dezenas eu tenho? 5. Então, eu vou contar. Ó, aqui é como se esse aqui vale 10. 10, 20,
30, 40, 50. 5 dezenas de milhar. Neste lugar, cada pecinha dessa vale 100. Vou mudar a cor. Neste lugar, cada pecinha dessa vale 100. Quantas centenas eu tenho? Uma. Na quarta ordem, os números valem 1000. Quantas unidades de milhar eu tenho? 7. Então, eu vou colocar 7 peças representando. Vamos lá contar comigo? 1 unidade de milhar, 2 unidades de milhar, 3 unidades de milhar, 4 unidades de milhar, 5 unidades de milhar, 6 unidades de milhar, 7 unidades de milhar. E aqui? Aqui eles valem dezenas de milhar, de 10 em 10 mil. Cada pecinha dessa aqui vale 10 mil. Então, quantas eu preciso colocar? 6. Então, vamos lá? 1 dezena de milhar, 2 dezenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 4 dezenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 6 dezenas de milhar. Está igual do seu livro? O desenho? Veja. Para você conseguir ler. Ó, 6 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 1 centena, 5 dezenas e 0 unidades. E agora, a gente finaliza com a observação dos números e a marcação de quanto vale o 5. Vou desenhar e volto com a correção. Bom, está aí o quadro, como no livro. Você tem que analisar o número 5 em cada um, o algarismo 5, em cada um dos números formados. Todos os números têm formação de dezena de milhar, ou seja, ele é feito com 5 ordens, com 5 posições numéricas. Sempre aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Entendeu? Então, você vai analisar isso. Esse 5 está onde? Na dezena de milhar, na unidade de milhar, centena, dezena ou unidade? Ele está na dezena de milhar. Vou fazer de vermelho para vocês enxergam. E quanto que esse número vale aqui, então? Ele vale 50.000. Agora, no próximo, ele está nesta posição. Olha, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E quanto que ele vale? Quanto que ele vale? Como que nós falamos esse 5 nesta posição aqui? Nós falamos 5.000. E este aqui, ele está na unidade. Como que nós falamos o nome dele? 5. 91.526 está nesta posição. Unidade, dezena, centena. Veja. Centena. Quanto que ele vale aqui? 500. Olha, 91.500. 89.853. Qual a posição dele? Unidade, dezena. Quanto que ele vale aqui neste lugar? Ele vale dezenas, 5 dezenas, 50. E por fim, 35.702. Quanto que vale esse 5 aqui? Ele vale unidade, ele está na posição de unidade de milhar. Quanto que ele vale? Igual a 85.000, 35.000 vale 5.000. Ok? Acertou? Como é que foi aí? Então, o 5, nós analisamos o algarismo 5. Poderia ser qualquer algarismo. Dependendo da posição que o número, que o algarismo se encontra na formação do número, ele vai ter um valor diferente.
Então, se ele estiver na centena, ele vale 500. Se o número 2 está na centena, vale 200. Se o número 7 está na centena, vale 700. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso para sabermos ler o número, para sabermos compor o número, certo? Então, era isso. E nós continuamos a nossa aula. Agora, nós vamos fazer no caderno. Copiar e responder. Em dezembro, Carlinhos foi a uma loja de roupas com seu pai e comprou os seguintes itens. Estes são os itens. Você não vai copiar desse jeito no seu caderno, certo? Você vai copiar um debaixo do outro. Então, isso daqui está aqui embaixo, certo? Então, esse daqui você copia bonitinho, um em cada linha, tá bom? Faz bonitinho a tabela e depois você copia esses aqui embaixo. Então, vamos lá. Os itens. Bermuda, R$30, tênis, R$110, regata, R$55, calça, R$122, camiseta, R$45, meia, R$12. Pula uma linha e vem para cá. Observe a tabela e responda. Você vai copiando aí embaixo, tá? Pula uma linha. Letra A. Qual é a diferença entre os preços da regata e da bermuda? Então, veja aqui, a bermuda e a regata. Calcule a diferença. Tem que calcular, então você vai pular 5 linhas. Você vai armar a conta, você vai fazer a conta sem bagunça e depois você vai responder a essa pergunta. Qual a diferença? A diferença é para fazer isso, fazer a conta, deixa a conta feita e depois escreva a resposta. A diferença é de... Letra B. Qual foi o total pago pelo pai de Carlinhos? Nossa, o total. Quanto que ele pagou nisso daqui? Eles foram lá e compraram. Eu sugeri 10 linhas, tá? Mas você não precisa pular essas linhas. Você pode responder e depois copiar a próxima. É para fazer todas as contas. O jeito que você vai fazer eu não sei. Mas você vai armar as contas e você vai realizar as contas e ao final você vai responder. O total foi de... Na letra C, qual a diferença entre o produto mais caro e o mais barato? Você olha na tabela o que custou mais, o que custou menos, você faz a conta e você me responda a diferença entre os produtos mais caros, o mais caro, perdão, e o mais barato. Tá certo? Simplesinho, cálculo matemático, mas eu quero ver como você realiza a sua conta. Me mandar o número sozinho. Ah, professora, é 20. Aqui, respondi. Ó, é 20. Pronto. Aqui é 50. Não é isso não, viu, gente? Tô só... Ah, aqui, tia, foi 5. Ah, respondi. Pronto. Não, não é isso. Você vai montar a continha, você vai realizar a continha e você vai responder a pergunta. Eu já ensinei isso muitas vezes. Na prova, poucos fizeram tudo. Fizeram a conta, responderam. Então, eu considerei. Se a resposta estava certa, mesmo que não estivesse completa, eu considerei. Se a resposta estava errada, não tem jeito, né? Mas se a resposta estava certa, eu considerei. Não quero isso. Nas próximas avaliações, quando tiver que é para fazer a conta, você vai fazer a conta, deixar a conta feita e vai responder a pergunta ou vou considerar errada. Certo? Então, combinado que eu estou fazendo agora com vocês. Toda vez que eu mandar situação, problema como essa, você vai armar a conta, resolver a conta, deixar a conta feita e do lado ou embaixo você põe a resposta da pergunta. Combinado? Ainda mais que nós estamos estudando à distância, não tem como eu saber que jeito que você fez. Eu não vi você fazendo. Eu não sei como você fez. Eu não sei se de repente você foi para a calculadora. Eu não sei se de repente o seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai ficou com dó, te ajudou a fazer a conta e você só copiou a resposta. Eu não sei.
Eu não sei se você sabe, eu não sei se você não sabe. Então, você tem que fazer com a sua letrinha bonitinho e mandar, certinho? Então, só essa atividade, faça que a gente volta amanhã com a correção. Amanhã não, a gente volta na quinta-feira com a correção.